Alô, alô, vamos lá então. Vou falar um pouco das comunidades. Ecologia, origem de vida e evolução. Relações ecológicas. Beleza? Bom, os indivíduos que eles convivem numa comunidade, eles estabelecem entre si relações com outros da mesma espécie ou de espécies diferentes. A relação intraespecífica é existente entre seres da mesma espécie e a interespecífica é a que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Poderia até fazer associação como times de futebol que vão se enfrentar. Palmeiras, Corinthians, Intermunicipal, você está entendendo onde eu quero chegar, né? As relações, tanto a intra como a interespecífica, pode ser classificada em harmônicas e desarmônicas. Relações harmônicas ou interações positivas são aquelas nas quais os indivíduos relacionados não sofrem prejuízos, podendo, ao contrário, trazer benefícios para um deles ou para ambos. Relações desarmônicas ou interações negativas são aquelas nas quais há pelo menos um prejudicado. O conceito de harmônico ou desarmônico só tem validade quando considerado isoladamente, ao se restringir a análise do resultado momentâneo da relação dos indivíduos envolvidos. Numa análise mais ampla que envolva um longo período e a população total da espécie, veremos que todas são harmônicas, pois elas exercem a função importante de conservar o equilíbrio ecológico. Relações intraespecíficas, harmônicas ou positivas. Bom, os diversos tipos de relações intraespecíficas harmônicas positivas são essas. Uma delas é a sociedade, que vai compreender uma interdependência comportamental entre os indivíduos de uma população. Nela ocorre uma nítida divisão de trabalho entre os seus componentes. Exemplo de sociedades encontramos nas abelhas, formigas, cupins. São considerados animais sociais. Outro tipo que poderia ser uma sociedade também seria o caso dos seres humanos. Nós, por exemplo, que em teoria formamos sim uma sociedade. Cada um tem o seu dever que deve ser cumprido, mas na prática isso não é bem visto, isso não é bem feito. Entenderam? Na sociedade das abelhas há 3 castas. Castas, eu explico o que é. Castas é um tipo de grau de, como se fosse cargos operários. Há 3 tipos de castas operárias, que são as fêmeas, que não podem dar à luz, elas são estéreis, com a função de fazer todos os trabalhos da colmeia. É a serviçal da colmeia. Tem a rainha, que é a fêmea, que ela é fértil, que ela pode produzir mais embriões, que ela é encarregada de coordenar todas as atividades da colmeia e das reproduções. E os zangões, que são os machos, são férteis, com a função apenas de fecundar a rainha. Outro tipo de relação intraespecífica harmônica é chamada de colônia. Se entre os indivíduos de uma população existir uma ligação anatômica, essa população ela é denominada colônia. De modo geral,
as colônias formam-se pela reprodução assexuada, brotamento, e os descendentes não se desligam do ancestral. São exemplos de colônia recifes de corais, caravelas, algas filamentosas, bactérias, hidrozoários, que são os selenteratos, as colônias formadas por protozoários, bactérias, algas, apresentam todos os indivíduos iguais, não havendo divisão de trabalho. A colônia é denominada homeomórfica. Em colônias de quinidários, como a caravela, por exemplo, os indivíduos eles são diferentes e desempenham funções diferentes, havendo uma nítida divisão de trabalho. A essa colônia denominamos heteromórfica. Outro tipo, agora vamos para a relação intraespecífica desarmônica ou negativo. Uma delas é o canibalismo. Canibalismo é a relação em que o animal mata o outro da mesma espécie para dele se alimentar. É um fato raro no mundo animal, entre vertebrados. Ocorre quando a população atinge alta densidade demográfica, que é uma superpopulação. E então, fêmeas e machos comem os filhotes. Entre os invertebrados, ocorre normalmente com alguns insetos, como o louva-a-Deus, cuja fêmea devora o macho logo após a cópula. O canibalismo também pode ocorrer entre aranhas e alguns peixes predadores. Competição intraespecífica. A competição compreende a disputa por recursos ambientais que existem em quantidades insuficientes para todos. As plantas competem por luz e nutriente numa floresta. As plantas competem por água numa região semiárida. Os animais competem pelo alimento e espaço. A competição intraespecífica determina a densidade da população e tem particular importância para sua evolução, pois favorece os mais adaptados. Uma forma de competição intraespecífica é a territorialidade, isto é, a delimitação de um espaço no qual se pode agir livremente. Geralmente, o território ele é demarcado pelo macho de diversas maneiras. Os cães, os lobos e os coelhos usam a urina. Os insetos usam substâncias odoríferas denominados feromônios. Usam o canto alguns pássaros. Por aí vai. Tanto a delimitação como a defesa não envolve luta física, pois há uma aceitação geral do território. Quando há luta, o perdedor simplesmente se afasta. Relação interespecífica harmônica positiva. Os tipos. As relações interespecíficas são as relações que podem existir entre duas espécies distintas, diferentes. As relações interespecíficas harmônicas positivas são o mutualismo, protocooperação, inquilismo, epifitismo e o comensalismo. As relações interespecíficas desarmônicas são amensalismo, predatismo, parasitismo, competição interespecífica. Uma outra maneira de indicar as relações interespecíficas é por meio de símbolos em que mais indica o benefício e menos indica o prejuízo. E o zero indica a indiferença ou a neutralidade. Desse modo, as relações interespecíficas, as seguintes combinações. Então, o tipo de interação neutralismo vai ocorrer quando nem a espécie A nem a espécie B sofre nem prejuízo
e nem se beneficia. Competição. Na competição, ambas as espécies, espécie A e espécie B, acaba tendo prejuízo. Parasitismo. Apenas uma espécie ela ganha vantagem sobre a outra. Predatismo ocorre a mesma coisa. Comensalismo, uma das espécies sai ganhando, enquanto a outra nem perde, mas também não ganha nada. Protocooperação, as duas espécies se beneficiam positivamente. E o mutualismo, exatamente a mesma coisa. As duas espécies acabam auxiliando uma a outra. Mutualismo é a associação entre duas espécies diferentes em que ambas se beneficiam. A união entre elas é obrigatória.